Olá, eu sou Antônio Carlos e muito bem-vindo ao canal Se Queira ou Não Queira. Hoje nós vamos falar de precatórios. Vamos entender o que são os precatórios, quanto o governo gasta por ano com precatórios, por que subiu tanto o valor dos precatórios para 2022, por que o governo está lutando com unhas e dentes para aprovar a PEC dos precatórios no plenário. É verdade que o governo comprou parlamentares com precatórios? A PEC dos precatórios é calote? É pedalada fiscal? Vem descobrir comigo nesse vídeo, e se você já gostou desse assunto, senta o dedo aqui no like, clica no botão inscrever-se. Olha eu esquecendo as coisas que eu tenho que falar, gente. Clica no botão inscrever-se e venha fazer parte da família Siqueira. Então vamos lá, chega de enrolação e bora pro assunto, que eu sei que você está com pressa. O que são os precatórios? Precatórios são dívidas decorrentes de sentenças judiciais que já não são mais passíveis de recurso, certo? Uma vez que já percorreram todas as instâncias da justiça, e no jargão jurídico, né, eles chamam isso de transitado e julgado. Chegou na última instância, não tem mais apelação nenhuma, então isso aí é o precatório, é aquela dívida que o governo é obrigado a pagar, certo? Esses débitos, eles podem decorrer, esses débitos dos precatórios, eles podem decorrer tanto de ações judiciais relacionadas a salários, pensões, aposentadorias, deixa eu lembrar aqui mais uma coisa, como também questões de indenização relacionadas a desapropriações de terra, tributos, por exemplo. E os precatórios podem ser de esfera municipal, estadual ou federal, ou seja, eu tenho precatórios municipais, eu tenho precatórios estaduais e tenho precatórios federais também. Nesse caso, o governo está lutando para poder dar um jeito de resolver o problema dos precatórios federais, tá? Pessoas físicas e jurídicas podem entrar com ações que viram precatórios, tá? Inclusive, esferas governamentais como prefeituras podem entrar como estados e estados podem entrar contra o governo federal. E nesses precatórios atuais tem algumas ações que são originárias de lutas do estado contra o governo federal. Aí você me pergunta, qualquer dívida pode virar precatório? E eu te respondo, não. Somente dívidas acima de 60 salários mínimos por beneficiário, tá? A mais ou menos uns 66 mil reais aproximadamente. Isso por beneficiário. Por exemplo, se eu tenho uma ação coletiva, uma ação de 10 pessoas que entraram na justiça contra o governo federal. A soma dessa ação deu 100 salários mínimos. Esse valor será rateado entre as 6 pessoas. O valor total, o valor para cada beneficiário não vai dar 60 salários mínimos, dá menos do que 60. Então essa ação não vira precatórios, certo? Agora, a ação que entrou com o governo, desse grupo coletivo, deu mais de 60 salários mínimos por beneficiário. A ação vai virar um precatório. Entenderam? Entenderam a diferença? Vamos lá então. Mas quanto o governo gasta por ano com precatórios? É aqui que nasce o nosso problema e por causa disso que o governo está tentando lutar para mudar essa legislação. Em 2010, há 11 anos atrás, né, se eu sou bem de matemática, 2021, 2010, 11 anos, isso aí. O governo federal desembolsou 14,3 bilhões de reais do orçamento para quitar os precatórios. Lembrando que o precatório é dívida obrigatória. Pausa para o cachorro latir. Sempre tem cachorro latindo. Em 2014, esse valor subiu para 18,9 bilhões de reais, certo? Em 2015, para 24,5 bilhões. A cada ano que passa vai só crescendo o valor dos precatórios. E foi crescendo mais rápido, chegando a 50,5 bilhões em 2020. Dobrou praticamente o valor em 5 anos. E o previsto para 2021 era de 55,5 bilhões. Parte disso já foi totalmente paga, ainda falta alguns milhões de reais para acabar de pagar, mas a grande maioria já foi paga pelo governo, certo? O problema é a previsão para 2022, porque presta atenção aqui comigo. Em 2022, o governo terá que desembolsar quase 90 bilhões de reais, caso
ele não consiga aprovar a PEC dos precatórios. E este é o grande problema. Este é o grande problema, baby. Um crescimento de mais de 60% em um único ano, certo? Cachorro, cachorro, cala a boca, meu filho, que eu tô gravando um vídeo aqui, trem. Em 2022, se a PEC do precatório não for aprovada, ela vai consumir quase 70, exatamente isso aí, ó, 70% para cá, 70% de todas as despesas discricionárias projetadas pelo governo. Ah, mas o que são despesas discricionárias, Antônio Carlos? Já te explico, bebê. Despesas discricionárias são as despesas de livre escolha, como investimentos públicos em infraestrutura, por exemplo. São os investimentos que o governo faz para melhorar a situação do país de alguma forma. E por que os precatórios subiram tanto para 2022? É simples. Decisões do Supremo Tribunal Federal, o nosso querido, maravilhoso, iluminado e abençoado STF, que tramitaram por cerca de 20 anos na Justiça, são relacionados principalmente ao Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério. Nomezinho grande pra caramba. Vou deixar escrito aqui embaixo, ó. Que esse Fundef, ele foi transformado no Fundeb. E houve uma alteração na fórmula, na maneira de calcular esse fundo para os estados e municípios, certo? E essa decisão do Supremo, ela é responsável pela maior fatia da dívida. Essa decisão relacionada ao Fundef. A Corte obrigou a União, ela está obrigando o governo federal a ressarcir estados e municípios pelo cálculo incorreto do Fundef e será preciso desembolsar mais de 15 bilhões do orçamento. 15 bilhões do orçamento federal. Outros 8 processos que foram julgados pela Corte em 2021 somam mais 16,6 bilhões do orçamento. Também em precatórios, de acordo lá com o STF. Estou ajudando você a entender um pouco desse assunto? Tá conseguindo compreender? Então, ó, se inscreve no canal, aperta o botãozinho vermelho e colocar a azul da mão para não errar. Botão vermelho, inscreva-se, inscreva-se, meu garoto. Eu garanto que é totalmente indolor e você vai se encher de prazer. Isso foi ruim, né? Nossa, foi ruim demais. Continuando aqui. Mas por que o governo está lutando tanto para poder aprovar a PEC dos precatórios? Qual o objetivo? Por que esse desespero? Porque sem a aprovação, repetindo aqui, porque sem a aprovação da PEC dos precatórios, o governo fica praticamente sem margem de manobra para investimentos em 2022. E claro, é um ano eleitoral, o governo tem todo o interesse em criar condições para a reeleição. Inocente é quem diz que o governo não está pensando em se reeleger. É claro que está, meu amigo. Em todo governo se pensa em reeleger, o poder vicia. O argumento principal do governo é: parte da verba dos precatórios será investido, vai financiar o novo programa social do governo, que é o Renda Brasil, certo? Que vai vir substituindo o antigo Bolsa Família. Há também a previsão de usar parte desse valor em ajuste de benefícios vinculados ao salário mínimo e, com certeza, claro, é óbvio, uma parte vai para emendas parlamentares, certo? Há crime nisso? Não, não há crime nisso. Aquela perguntinha, é verdade que o governo está comprando parlamentares com os precatórios? Afinal de contas, a mídia adora falar isso, não é? O governo está ou não está comprando os parlamentares com os precatórios? Vamos saber? Vamos aos fatos. Não.
O governo não está comprando parlamentares, porque comprar parlamentares é entregar dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, dinheiro ilegal, em malas de dinheiro ou transferências ilegais. Coisa que a galera da esquerda, do PT, aquele cara lá dos 9 dedos, sabe muito bem como é que funciona. Pois é, comprar parlamentares é pagar mensalidade aos parlamentares, para uso próprio desse dinheiro, como era o caso do mensalão do PT. O que o governo está fazendo é o uso de um instrumento legal, a emenda do relator, certo? Que foi aprovado no Congresso em 2019 e permite ao relator do orçamento, que nesse caso é o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, permite a ele distribuir as verbas públicas dessas emendas ao relator para atender aos interesses dos congressistas. E sim, em troca de apoio na votação de leis e projetos de interesse do governo. Isso é fato. Essas emendas estão sendo direcionadas para esses congressistas em troca de apoio. Ora, mas isso aí é comprar deputado. Sim e não. Sim, porque faz parte do jogo político atender a interesses e negociar benefícios para que os seus projetos avancem no governo. Isso faz parte em prefeitura, em governo estadual e governo federal, funciona assim. Você negocia com os deputados qual é o interesse dele, qual é o projeto dele, para que ele possa votar no seu projeto, certo? Essa é a primeira parte. E não, porque nesse caso a liberação da emenda parlamentar ela atende ao interesse do deputado que usa esse dinheiro para mostrar serviço no seu reduto eleitoral e não para poder encher os próprios bolsos. Estou batendo no bolso aqui, ó, tá? Não para poder enriquecer ilicitamente. Essa emenda do relator, ela tem o propósito de ser usada pelos deputados para realizar obras em seus respectivos estados. São obras que eles indicam a pedido de prefeito, a pedido de governador. Então eles pegam parte desse dinheiro dessa emenda e indicam para a realização dessa obra. Certo? Eu concordo com esse recurso? Primeiro responde você. Você concorda com esse recurso? Com a liberação de emendas parlamentares para a realização de obras em troca de votos, em troca de apoio, vamos dizer assim? Coloca nos comentários aqui qual é a sua opinião. Eu vou dar a minha. Não, eu não concordo. Mas, como diz o pensador Otto von Bismarck, a política é a arte do possível. Certo? Agora, a pergunta de ouro. A PEC dos precatórios é uma pedalada fiscal ou é um calote? Não, não é. Primeiro, que na PEC do precatório há um dispositivo de proteção, que é limitar um percentual da receita que será destinada ao pagamento dos precatórios, que é 2,5%, se não me engano, certo? Para que esse problema não ocorra novamente lá na frente, de por alguma manipulação, né, algum jogo de interesse político, os precatórios subam novamente de um mês para o outro e comprometam novamente o governo para que ele precise novamente negociar todo o processo, ter todo esse desgaste para poder equilibrar as contas. Então, dentro do dispositivo da PEC dos precatórios, há um gatilho que protege o governo no futuro, que é um limite de 2,5% ou 2,6%, não me lembro o valor agora, do orçamento que será disponibilizado para o pagamento de precatórios. Um teto para esse valor. Ok? Por isso não há uma pedalada, porque na verdade é uma renegociação de uma dívida não programada. Muito acima, essa dívida que era muito acima da capacidade de pagamento do governo federal. Então o que o governo está propondo é, eu vou pagar, mas eu não vou pagar tudo de uma vez. Eu vou te pagar uma parte desse valor, 15% do valor total do seu precatório, e o restante eu vou parcelar em acho que é 10 ou 12 parcelas, não me lembro o número de parcelas agora. Então por isso não é um calote, porque calote é o não pagamento de uma dívida, certo? O parcelamento dela é um artifício legal e justo. Seria injusto para o governo e injusto com a população você sacrificar o benefício do povo para pagar meia dúzia de pessoas, tá? Meia dúzia de órgãos, de entidades, de pessoas
que se beneficiariam com o pagamento desses precatórios, certo? Precatórios de 15 bilhões de reais, precatórios de 100 milhões, tem precatórios assim, valores muito altos. Bom, com esse aumento dos precatórios de mais de 60%, haveria um comprometimento de 70% das despesas discricionárias, como eu falei lá na frente. E isso colocaria em risco as contas do governo, causando um sufocamento fiscal, o que inviabilizaria o governo. Claro que isso é uma intenção, pode ser um propósito da esquerda. Ah, mas não foi a esquerda que mandou votar os precatórios. Não, mas foi a esquerda que colocou 90% dos ministros do STF que estão lá, né? Dilma e Lula colocaram, se não me engano, 10 ou 9 dos 11 ministros que estão lá. Na minha humilde com HU, a minha humilde opinião, é exatamente isso que o STF tentou fazer, que era inviabilizar o ano eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, para poder ele se desgastar com a população e não ter condições de ser reeleito, certo? Ou você acha que dívidas de 20 anos atrás são todas julgadas para pagamento em 2022 por acaso? Não é? E aí, te ajudei a entender sobre os precatórios? Comenta aqui, me fala o que você achou, se você conseguiu entender esses precatórios, se você concorda com esse posicionamento do governo de lutar para mudar a questão dos precatórios. E eu gostaria muito de saber, de ter você aqui comigo mais vezes. Então se inscreve no canal, vou te pedir pela terceira vez, curte esse vídeo, comenta o que você achou e muito obrigado pela sua atenção até aqui. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau!